Seo deu 1 bilhão por 100 dias de namoro. No dia 99, ela descobriu o verdadeiro motivo e chorou. Minju estava parada diante do espelho do banheiro do apartamento mais luxuoso de Gangnam, com as mãos trêmulas, segurando exames médicos que nunca deveria ter visto. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto lia as palavras que destruíam tudo o que pensava saber sobre os últimos 99 dias. Carcinoma pancreático, estágio terminal, expectativa de vida 2 a 3 meses. A data do exame era de exatamente 100 dias atrás. Hyun-woo, o CEO bilionário que havia lhe oferecido 1 bilhão de wons por 100 dias de namoro falso, estava morrendo, e amanhã seria o último dia do contrato. O que ela não sabia era que do outro lado da porta, ele a observava através do reflexo. Com o coração partido, sabendo que acabara de perder a única mulher que realmente amou em sua vida. Mas por que um homem que podia ter qualquer coisa no mundo havia escolhido comprar um amor falso para seus últimos dias de vida? 3 meses e meio antes, Lee Min-ju era apenas mais uma jovem de 28 anos lutando para sobreviver em Seul. Trabalhava como vendedora em uma pequena loja de cosméticos no distrito de Myeongdong, dividindo um minúsculo gochiwon com outras 2 garotas. Seus pais haviam morrido em um acidente de carro quando ela tinha 22 anos, deixando-a sozinha no mundo com uma dívida hospitalar que a assombrava há 6 anos. Cada manhã, Minju acordava às 5h30 para pegar 3 ônibus até o trabalho, economizando o dinheiro do metrô. Seu sorriso era genuíno com os clientes, mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda que ela escondia atrás de uma maquiagem barata e roupas sempre impecáveis, mesmo que fossem as mesmas 3 combinações que alternava durante a semana. Do outro lado da cidade, em uma cobertura do Lotte World Tower, Park Hyun-woo acordava todos os dias às 5 horas para revisar relatórios financeiros antes mesmo de seus funcionários chegarem ao escritório. Aos 35 anos, era o CEO mais jovem a comandar uma das maiores empresas de tecnologia da Coreia do Sul, a Technova Corp. Seus olhos eram frios como aço, e sua reputação era de um homem que jamais sorria, que tomava decisões com a precisão de uma máquina e que havia construído seu império sobre a filosofia de que emoções eram fraquezas que não podia se dar ao luxo de ter. Hyun-woo vivia sozinho, não por escolha, mas porque havia aprendido desde criança que as pessoas sempre partiam. Seus pais o haviam abandonado em um orfanato aos 8 anos, dizendo que não podiam mais cuidar dele. Desde então, construiu muralhas emocionais tão altas que nem ele mesmo conseguia escalá-las. O destino os colocou frente a frente numa tarde de terça-feira chuvosa. Minju estava correndo pela rua após perder o último ônibus, com os sapatos encharcados e o cabelo grudado no rosto, quando esbarrou violentamente em um homem de terno impecável que saía de uma Mercedes preta. Os papéis que ela carregava, contas em atraso, voaram por toda parte, misturando-se com as folhas molhadas no chão. "Desculpe, desculpe muito", ela gritava, tentando juntar os papéis enquanto a chuva os destruía. Hyun-woo, normalmente irritado com qualquer inconveniente, parou quando a viu. Havia algo em seus olhos desesperados, algo que tocou uma parte dele que pensava estar morta há muito tempo. "Não se preocupe com isso", ele disse, sua voz surpreendentemente gentil. Minju olhou para cima e viu o homem mais bonito que já tinha encontrado. Traços marcantes, cabelo negro perfeitamente penteado e olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Mas foi o momento seguinte que mudou tudo. Quando ele se abaixou para ajudá-la a juntar os papéis, Hyun-woo viu as contas de hospital, os avisos de despejo, toda a realidade cruel da vida dela exposta na calçada molhada. E pela primeira vez em anos, sentiu algo que não conseguia nomear. Talvez fosse compaixão, talvez fosse reconhecimento de uma dor similar à sua. "Você está bem?", perguntou, notando que ela tremia, não sabia se de frio ou de nervoso. "Precisa de uma carona?", Minju negou rapidamente, envergonhada demais para aceitar a ajuda de um estranho tão bem vestido. Mas Hyun-woo não conseguiu simplesmente ir embora. Algo nela lembrava o de si mesmo. A determinação por trás do desespero.
a dignidade mantida mesmo na adversidade. "Qual é seu nome?" perguntou. "Minju, Lee Minju", ela respondeu, ainda tremendo. Ele repetiu o nome em sua mente, gravando cada sílaba. Hyun-woo, Park Hyun-woo. Nos dias seguintes, Hyun-woo não conseguiu tirar Minju de seus pensamentos. Pela primeira vez em sua vida adulta, encontrou-se pensando em alguém além dos negócios. Instruiu seu assistente Kim Tae-jin a investigar discretamente sobre ela. E o que descobriu o perturbou profundamente. Minju estava há 2 meses de perder seu pequeno apartamento. Trabalhava 14 horas por dia, contando com horas extras, e ainda assim mal conseguia pagar as despesas básicas. Mais importante, descobriu que ela havia recusado 3 propostas de casamento de homens mais velhos que poderiam resolver seus problemas financeiros, preferindo manter sua dignidade a aceitar um relacionamento baseado apenas em dinheiro. Foi então que Hyun-woo teve uma ideia que nem ele mesmo conseguia entender completamente. Na mesma semana, ele havia recebido o diagnóstico médico que mudaria tudo: carcinoma pancreático em estágio avançado, inoperável, com expectativa de vida de 2 a 3 meses. Durante 35 anos, havia se protegido do amor porque sabia que as pessoas sempre partiam. Agora, ironicamente, seria ele quem partiria. Mas pela primeira vez, queria experimentar como seria ser amado, mesmo que fosse falso. Queria sentir, nem que fosse por alguns meses. Como seria acordar com alguém se preocupando com ele, como seria ter alguém esperando por ele em casa, como seria não estar sozinho em seus últimos momentos. Se você já está torcendo para que a história de Minju tenha uma virada, deixe um like para mostrar seu apoio e nos dar força para continuar. Uma semana após o encontro na chuva, Minju recebeu um telefonema que mudaria sua vida para sempre. "Senhorita Lee Minju, aqui é Kim Tae-jin, assistente executivo da Tecnova Corp. O Sr. Park Hyun-woo gostaria de encontrá-la para uma proposta de negócios." Minju quase riu. Que tipo de negócios um CEO bilionário poderia ter com uma vendedora de cosméticos? Mas a curiosidade falou mais alto e ela aceitou o encontro. O restaurante era um dos mais caros de Gangnam, o tipo de lugar que Minju só conhecia por fotos na internet. Hyun-woo estava sentado em uma mesa reservada, vestindo um terno cinza que provavelmente custava mais que o salário anual dela. Quando a viu entrar, vestindo seu melhor vestido, na verdade seu único vestido social, sentiu o coração acelerar de uma forma que não experimentava há décadas. Ela estava nervosa, isso era óbvio, mas carregava-se com uma elegância natural que nenhum dinheiro poderia comprar. "Obrigada por me convidar, mas tenho certeza de que há um engano", disse Minju, sentando-se cautelosamente. "Não tenho nada que possa interessar a alguém como o senhor." Hyun-woo sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que Tae-jin, observando de longe, reconheceu como algo que não via há anos no rosto de seu chefe. "Na verdade, você tem exatamente o que eu preciso." E então, Hyun-woo fez a proposta mais estranha que Minju já havia ouvido. "Preciso de uma namorada por 100 dias, não real, apenas para fins sociais. Em troca, pagarei 1 bilhão de wons." Minju quase engasgou com a água. 1 bilhão? Sr. Park, isso é impossível de recusar, ele completou. "Eu sei que pode parecer estranho, mas tenho meus motivos. Você apareceria comigo em eventos sociais, jantares, talvez algumas viagens. Nada físico, apenas companionship." Minju o estudou por um longo momento. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Uma tristeza profunda, quase desesperada. "Por que eu?" perguntou. Hyun-woo hesitou antes de responder. "Porque você é real. Em um mundo onde todos querem algo de mim, você é a primeira pessoa que conheci que não sabia quem eu era quando nos encontramos." Era uma meia-verdade. A verdade completa era que ele havia se apaixonado por ela no momento em que a viu lutando para juntar seus papéis na chuva, mostrando uma dignidade que o rico nunca havia possuído. O contrato que Tae-jin apresentou era meticulosamente detalhado. 100 dias exatos, começando na segunda-feira seguinte.
Minju deveria estar disponível para acompanhá-lo sempre que necessário, vestir roupas adequadas, que seriam fornecidas, aprender etiqueta social básica e manter a farsa convincente diante de todos. Em troca, receberia o primeiro milhão após uma semana e o restante seria depositado no final dos 100 dias. Havia apenas uma cláusula estranha. Se ela se apaixonasse por ele, o contrato seria imediatamente anulado e ela perderia o dinheiro. Por que essa cláusula? Perguntou Minju, intrigada. Porque amor real não pode coexistir com um acordo financeiro, respondeu Hyun-woo. Mas seus olhos desviaram quando disse isso. A verdade era que ele estava apavorado com a possibilidade de ela se apaixonar por ele apenas para descobrir que ele morreria em poucos meses, deixando-a com ainda mais dor. Melhor manter tudo como negócio. Minju passou 3 noites inteiras sem dormir, pesando a proposta. 1 bilhão de wons resolveria todos os seus problemas, pagaria as dívidas de seus pais, lhe daria segurança financeira, talvez até permitisse que voltasse à universidade para terminar o curso de literatura que abandonara. Mas havia algo mais que a intrigava. A tristeza nos olhos de Hyun-woo. Por que um homem que podia ter qualquer mulher do mundo precisava pagar por companionship? No primeiro dia oficial do namoro, Hyun-woo enviou uma equipe de estilistas ao pequeno apartamento de Minju. Eles trouxeram roupas de grife, sapatos importados, joias delicadas e até mesmo um novo corte de cabelo e maquiagem profissional. Quando ela se viu no espelho, mal se reconheceu. Parecia uma princesa saída de um drama coreano. Mas o mais surpreendente foi a reação de Hyun-woo quando ela entrou em seu escritório. Pela primeira vez, ela o viu verdadeiramente sem fôlego. Você está deslumbrante, disse ele, e o rubor que subiu pelo pescoço dele foi genuíno. Minju sentiu uma borboleta estranha no estômago. Essa não era a reação de alguém que estava apenas cumprindo um contrato de negócios. Os primeiros eventos sociais foram desafiadores. Minju teve que aprender rapidamente como navegar no mundo da alta sociedade coreana, onde cada gesto, cada palavra tinha significado. Hyun-woo foi surpreendentemente paciente, ensinando-lhe sobre vinhos caros, etiqueta em jantares formais e como conversar com esposas de CEOs sem revelar sua origem humilde. Mas foi durante esses momentos de treinamento que algo inesperado começou a acontecer. Eles começaram a conversar de verdade. Hyun-woo descobriu que Minju havia sido uma excelente estudante de literatura antes de abandonar os estudos, que ela escrevia poesia em seus momentos livres e que sonhava em viajar pelo mundo lendo os grandes clássicos em seus países de origem. Minju, por sua vez, descobriu que por trás da fachada fria, Hyun-woo era um homem profundamente solitário, que lia filosofia para adormecer e que secretamente alimentava gatos de rua atrás de seu prédio todas as noites. O primeiro sinal de que o acordo estava se transformando em algo mais veio na 3ª semana. Eles estavam em um jantar de gala e Minju estava conversando animadamente com a esposa do presidente de uma empresa rival. Hyun-woo a observava de longe e, pela primeira vez em anos, sentiu orgulho genuíno. Não orgulho por possuir algo belo, mas orgulho por estar ao lado de alguém tão inteligente, carinhosa e autêntica. Quando ela riu de uma piada, o som foi como música para seus ouvidos. Foi nesse momento que ele percebeu que estava em perigo. Estava se apaixonando pela mulher que havia contratado para fingir amá-lo. Minju também estava lutando contra sentimentos que não esperava. A forma como Hyun-woo a protegia discretamente em eventos sociais, como lembrava de pequenos detalhes sobre suas preferências, como seus olhos se suavizavam quando olhava para ela, quando pensava que ela não estava vendo. Tudo isso estava criando rachaduras em suas defesas emocionais. Pior ainda, ela começou a perceber pequenas coisas estranhas, como ele às vezes tocava discretamente o lado direito do abdômen quando pensava que ninguém estava olhando, como evitava comer em alguns jantares, alegando não estar com fome, e como às vezes ficava pálido sem razão aparente. Na 5ª semana aconteceu algo que mudou a dinâmica entre eles para sempre. Minju contraiu uma gripe forte e não conseguiu acompanhar Hyun-woo a um evento importante.
Ele poderia ter ido sozinho, poderia ter cancelado, mas em vez disso apareceu no apartamento dela com sopa caseira feita por sua governanta e remédios importados. "Você não precisa fazer isso", disse ela, surpresa. "O contrato não inclui cuidar de mim quando estou doente." Hyun-woo a olhou com uma intensidade que a fez tremer. "Esqueça o maldito contrato", disse ele, e foi a primeira vez que ela o ouviu falar com emoção real na voz. Ele passou a noite cuidando dela, trocando compressas frias, certificando-se de que tomava os remédios nos horários certos. Quando a febre finalmente baixou, Min-ju acordou e o encontrou dormindo na cadeira ao lado de sua cama, com a gravata afrouxada e o cabelo desarrumado. Ela nunca o havia visto tão humano, tão vulnerável. Foi nesse momento que percebeu que havia se apaixonado perdidamente por ele, contrato ou não. Nas semanas seguintes, eles desenvolveram pequenos rituais que foram além do que estava estipulado no acordo. Hyun-woo começou a buscá-la todas as manhãs para tomarem café juntos antes do trabalho. Min-ju começou a deixar pequenos bilhetes de incentivo na pasta dele quando sabia que teria um dia difícil de reuniões. Eles começaram a terminar as frases um do outro, a comunicar-se com olhares através de salas cheias de gente, a ter piadas internas que mais ninguém entendia. Tae-jin observava tudo com preocupação crescente. Conhecia Hyun-woo há 10 anos e nunca o havia visto tão vivo. Mas também sabia do diagnóstico médico, das consultas secretas com oncologistas, dos exames que chegavam em envelopes lacrados ao escritório. Seu chefe estava morrendo e estava se apaixonando. Era uma receita para um desastre emocional que afetaria não apenas Hyun-woo, mas também a inocente Min-ju. Na 10ª semana, durante uma viagem de negócios para Busan, aconteceu o inevitável. Eles estavam hospedados no mesmo hotel, em suítes separadas, mas após um jantar particularmente romântico com vista para o mar, acabaram caminhando pela praia sob as estrelas. A brisa marinha bagunçava os cabelos de Min-ju, e quando ela riu de algo que ele disse, Hyun-woo não conseguiu mais se controlar. Ele a beijou, um beijo desesperado, carregado de todos os sentimentos que havia tentado reprimir. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. "Isso não deveria ter acontecido", sussurrou ele. "Não podemos..." Mas Min-ju colocou o dedo sobre os lábios dele. "Já aconteceu", disse ela, "e não me arrependo." Eles passaram a noite juntos, não apenas fisicamente, mas conectados de uma forma que transcendia qualquer contrato. Pela primeira vez em sua vida, Hyun-woo experimentou amor verdadeiro. E pela primeira vez desde a morte de seus pais, Min-ju sentiu-se completamente segura nos braços de alguém. Mas o peso do segredo que Hyun-woo carregava estava se tornando insuportável. Nos dias seguintes, ele se tornou mais distante, mais melancólico. Min-ju atribuiu isso ao fato de que haviam cruzado a linha estabelecida pelo contrato, mas a verdade era que Hyun-woo estava atormentado pela culpa. Como poderia continuar enganando-a? Como poderia deixá-la se apaixonar ainda mais, sabendo que a deixaria em breve? As consultas médicas se tornaram mais frequentes. Dr. Kim Sang-ho, seu oncologista, era direto em suas atualizações. O tumor estava crescendo, os tratamentos paliativos estavam perdendo eficácia e o tempo estava se esgotando mais rapidamente do que previsto. "Você deveria considerar contar para as pessoas próximas", sugeriu o médico. "Especialmente para essa jovem sobre quem você sempre pergunta." Mas Hyun-woo balançou a cabeça. "Ela não pode saber. Não posso destruir a vida dela também." Enquanto isso, Min-ju começou a perceber sinais mais evidentes de que algo estava errado. Hyun-woo estava perdendo peso. Seus ternos estavam ligeiramente folgados. E às vezes, ela o pegava tomando remédios que rapidamente escondia quando ela se aproximava. Quando questionado, ele sempre tinha uma desculpa: vitaminas para o estresse, remédios para a dor de cabeça causada por excesso de trabalho. Mas sua intuição feminina dizia que havia algo mais sério acontecendo. Na 13ª semana, Min-ju tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela havia notado que Hyun-woo sempre levava uma pasta executiva para casa,
E, ultimamente, além dos documentos de trabalho, havia envelopes médicos. Uma noite, quando ele adormeceu no sofá após um dia particularmente exaustivo, ela cedeu à curiosidade e abriu discretamente a pasta. O que encontrou a fez sentir como se o mundo estivesse desabando. Resultados de exames, relatórios médicos, prescrições de medicamentos para dor oncológica. As palavras pareciam dançar na página: carcinoma pancreático, estágio terminal, prognóstico reservado. A data do primeiro exame era de exatamente 100 dias atrás, o dia em que o contrato havia começado. Min-ju entendeu tudo em um flash devastador. Hyun-woo não havia contratado uma namorada falsa por capricho ou necessidade social. Ele havia comprado 100 dias de amor porque sabia que eram os únicos 100 dias que lhe restavam. Ele estava morrendo e havia escolhido passar seus últimos momentos sentindo-se amado, mesmo que por dinheiro. Com as mãos tremendo, ela recolocou os documentos na pasta e passou o resto da noite em claro, observando o homem que amava dormir pacificamente no sofá, sem saber que ela havia descoberto seu segredo mais doloroso. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, enquanto ela tentava processar a magnitude da situação. Como poderia confrontá-lo? Como poderia fingir que não sabia? E, mais importante, como poderia continuar aceitando dinheiro por um amor que havia se tornado genuíno? A 14ª semana começou com Min-ju em um estado emocional devastador. Ela acordava todas as manhãs com o peso esmagador do conhecimento que carregava, observando cada movimento de Hyun-woo em busca de sinais de deterioração. Cada vez que ele tocava discretamente o abdômen, cada vez que recusava uma refeição alegando falta de apetite, cada vez que ela notava a sutil palidez em sua pele, era como uma punhalada em seu coração. Hyun-woo, por sua vez, estava notando a mudança no comportamento de Min-ju. Ela estava mais atenta, mais carinhosa, mas também mais triste. Seus sorrisos pareciam forçados, e às vezes ele a pegava olhando para ele com uma expressão que não conseguia decifrar. Era amor misturado com algo que parecia pena ou talvez desespero. Ele começou a suspeitar que ela estava descobrindo que se apaixonara por ele e estava lutando contra os termos do contrato. A situação chegou ao ponto de ruptura durante um jantar em casa. Hyun-woo havia mudado Min-ju para um apartamento luxuoso em Gangnam, próximo ao seu, alegando que seria mais conveniente para os eventos sociais. Na verdade, queria tê-la perto durante o tempo que lhe restava. Eles estavam comendo uma refeição que Min-ju havia preparado. Ela havia descoberto que cozinhar era uma forma de canalizar sua ansiedade, quando Hyun-woo subitamente ficou pálido e levou a mão ao abdômen. "Está tudo bem?" perguntou Min-ju, levantando-se imediatamente. "Apenas uma pontada", ele respondeu tentando sorrir. "Provavelmente comi muito rápido." Mas Min-ju já não conseguia mais suportar as mentiras. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. "Hyun-woo, você está doente, não está?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele a olhou com uma mistura de choque e pânico nos olhos. "Do que você está falando?" tentou ele, mas sua voz trêmula o traiu. Min-ju se aproximou, com lágrimas já correndo pelo rosto. "Eu sei sobre os remédios, sobre as consultas médicas, sobre como você está emagrecendo. Por favor, me diga a verdade." Hyun-woo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Sua maior fear havia se materializado. Ela havia descoberto, e agora teria que lidar com a dor de perdê-lo. Por um momento, ele considerou continuar mentindo, mas olhando para os olhos suplicantes de Min-ju, soube que não conseguiria. "Como você descobriu?" perguntou, sua voz quase um sussurro. "Vi os exames na sua pasta", ela confessou. "Hyun-woo, por que não me contou?" Ele se levantou abruptamente, virando as costas para ela. "Porque este era exatamente o motivo pelo qual não queria que ninguém soubesse. Olhe para você. Já está sofrendo e nem sequer confirmei nada ainda." "Confirme agora", ela implorou, aproximando-se dele por trás. "Por favor, não me trate como uma estranha, não após tudo o que vivemos juntos." Hyun-woo fechou os olhos, respirou fundo e finalmente se virou para encará-la.
Câncer de pâncreas, estágio terminal. Os médicos me deram de 2 a 3 meses quando diagnosticaram a 98 dias. As palavras saíram como confissão, carregadas de toda a dor que ele havia guardado sozinho. Minju sentiu suas pernas falharem. Ela se segurou na mesa para não cair. 98 dias. Então você já sabia quando... Quando fiz a proposta do contrato, sim. Ele completou a frase que ela não conseguia terminar. Minju, você precisa entender. Eu nunca quis que fosse assim. O plano era manter tudo como negócio, viver esses meses finais sentindo-me menos sozinho. E depois você seguiria sua vida com o dinheiro, sem nunca saber a verdade. Mas você se apaixonou por mim. Ela sussurrou, não como pergunta, mas como constatação. E eu me apaixonei por você. E agora você está me dizendo que vai morrer em algumas semanas? A realidade da situação os atingiu simultaneamente com força devastadora. Hyun-woo assentiu lentamente, as lágrimas finalmente escapando de seus olhos tão controlados. Eu sinto muito. Sinto muito por ter arruinado sua vida também. Minju o olhou com uma intensidade que ele nunca havia visto antes. Arruinado minha vida. Hyun-woo, estes foram os meses mais felizes da minha existência. Pela primeira vez desde que meus pais morreram, eu me senti amada, cuidada, completa. Você não arruinou nada. Você me deu a chance de amar alguém do jeito que sempre sonhei. Ela se aproximou dele, pegando seu rosto entre as mãos. A questão agora é, o que fazemos com o tempo que nos resta? Foi nesse momento que Hyun-woo tomou a decisão mais difícil de sua vida. Com o coração partindo, ele se afastou das mãos dela. Nós não fazemos nada. O contrato termina em 2 dias. Você pega o dinheiro e segue sua vida. Encontra alguém que possa te dar um futuro real, não apenas algumas semanas de agonia. Minju olhou como se ele tivesse acabado de desferir-lhe um golpe físico. Você não pode estar falando sério, ela disse, a voz crescendo em desespero. Depois de tudo o que compartilhamos, depois de me amar como nunca fui amada, você vai simplesmente me dispensar porque está morrendo? Justamente porque estou morrendo, ele gritou de volta, perdendo a compostura pela primeira vez. Porque eu te amo demais para te deixar passar pelos próximos meses, me vendo definhar, me vendo morrer aos poucos, carregando essa dor pelo resto da sua vida. O apartamento ficou em silêncio, apenas o som da respiração pesada de ambos ecoando pelas paredes. Minju o encarou por um longo momento, e então disse as palavras que mudaram tudo. Essa decisão não é só sua, Park Hyun-woo. Se você me ama de verdade, então eu também tenho direito a escolher como quero viver esse tempo. E eu escolho ficar ao seu lado, não por dinheiro, não por contrato, mas porque é onde quero estar. Hyun-woo sentiu suas defesas finalmente desmoronarem. A mulher diante dele, que poderia ter qualquer vida que desejasse com o dinheiro que ele lhe daria, estava escolhendo ficar com um homem condenado. Minju, você não entende o que está dizendo. Será doloroso, será terrível. Você me verá. Eu te verei sendo você, ela o interrompeu. Corajoso, gentil, o homem por quem me apaixonei. E quando chegar a hora, você não estará sozinho. Nunca mais estará sozinho. Uma decisão perigosa foi tomada. Comente aqui embaixo o que você faria no lugar de Minju. Quero muito saber sua estratégia. Os próximos dias foram uma montanha-russa emocional intensa. Hyun-woo havia concordado em deixar Minju ficar, mas apenas após fazê-la prometer que se a dor se tornasse insuportável, ela o deixaria morrer em paz em um hospital. Era uma promessa que Minju não tinha certeza se conseguiria cumprir, mas era o máximo que conseguira negociar com ele. Eles decidiram cancelar todos os eventos sociais e compromissos dos 2 dias restantes do contrato. Em vez disso, Hyun-woo queria mostrar a Minju os lugares que foram importantes em sua vida, uma espécie de tour de despedida por sua história pessoal. A primeira parada foi o orfanato onde havia crescido. Agora era um lugar modernizado, mas ainda funcionava acolhendo crianças abandonadas. Minju ficou surpresa ao descobrir que Hyun-woo havia sido um doador anônimo da instituição por anos. Por que nunca me contou sobre isso?
Perguntou ela, observando-o distribuir presentes para as crianças que corriam ao seu redor. Por que não gosto de falar sobre bondade? Ele respondeu com um sorriso triste. Acho que herdei a superstição de que se você falar sobre as coisas boas que faz, elas param de funcionar. Minju observou uma criança pequena abraçá-lo e viu lágrimas se formarem nos olhos de Hyun-woo. Eles me lembram de mim mesmo, sussurrou, sempre esperando que alguém volte para buscá-los. A segunda parada foi o túmulo dos pais de Minju. Ela havia mencionado que visitava o cemitério todo domingo, mas nunca o havia levado. Agora, sabendo que seria uma das últimas oportunidades, queria apresentá-lo formalmente aos pais. Eoma, Apa, disse ela, ajoelhando-se diante da lápide. Este é Hyun-woo, o homem que amo. Sei que vocês teriam gostado dele. Hyun-woo ficou em silêncio ao lado dela, mas quando se levantaram para ir embora, ele murmurou baixinho. Cuidarei bem dela enquanto puder. Nos 2 dias seguintes, eles viveram uma intensidade que a maioria dos casais não experimenta em décadas. Cozinharam juntos, dançaram na sala ao som de músicas antigas, assistiram ao nascer do sol do terraço do apartamento dele. Hyun-woo contou histórias de sua infância que nunca havia compartilhado com ninguém. Minju leu para ele os poemas que escrevia secretamente. Era como se estivessem tentando comprimir uma vida inteira de momentos íntimos em 48 horas. Na manhã do 100º dia, Minju acordou e encontrou Hyun-woo já vestido, sentado na beira da cama, com um envelope nas mãos. É o cheque, disse ele sem olhar para ela. 1 bilhão de wons conforme acordado no contrato. Minju sentou-se ao lado dele, mas não pegou o envelope. E se eu não quiser? Perguntou. Minju, você fez sua parte. Merece cada won desse dinheiro. Minha parte era fingir te amar por 100 dias, mas eu realmente me apaixonei por você. Isso torna o contrato nulo? Hyun-woo finalmente a olhou, e ela viu que ele havia chorado. Não sei mais o que é real e o que é fingimento, admitiu. Tudo começou como uma fantasia que comprei para meus últimos dias, mas se transformou na coisa mais real da minha vida. Minju pegou o envelope das mãos dele e, para o choque de Hyun-woo, o rasgou ao meio. Então vamos deixar de fingir completamente. Foi nesse momento que o telefone de Hyun-woo tocou. Era Dr. Kim, seu oncologista, com uma urgência na voz que fez o sangue dele gelar. Hyun-woo, preciso que venha ao hospital imediatamente. Os resultados do último exame, algo que preciso discutir com você pessoalmente. Hyun-woo olhou para Minju, que havia ouvido a conversa. Vamos juntos, disse ela, não como pergunta, mas como fato. No hospital, Dr. Kim os recebeu com uma expressão que Hyun-woo não conseguia decifrar. Não era a compaixão habitual que via no rosto do médico, nem o profissionalismo cauteloso. Havia algo diferente, quase esperançoso. Sente-se, por favor, disse o médico. E a senhorita é? Minju. Ela sabe de tudo, respondeu Hyun-woo, segurando a mão dela com força. Hyun-woo, em 35 anos de oncologia, já vi muitos casos inexplicáveis, mas nunca algo como o que seus exames mostram. O médico colocou as radiografias na mesa. O tumor que estava crescendo agressivamente nas últimas semanas parou. Hyun-woo piscou, não compreendendo. Parou? O que isso significa? Significa que, por algum motivo que a medicina não consegue explicar, o câncer entrou em remissão espontânea. É raro, extremamente raro, mas acontece. O silêncio na sala foi absoluto. Minju sentiu como se não conseguisse respirar. Remissão. Ele não vai morrer? Perguntou a voz trêmula. Dr. Kim sorriu pela primeira vez em meses. Não posso prometer que o câncer não voltará, mas por enquanto, Hyun-woo, você tem mais tempo. Muito mais tempo do que qualquer um de nós esperava. Hyun-woo olhou para Minju, depois para o médico, depois de volta para Minju. Ah, isso é real? Perguntou como se estivesse em um sonho. Isso é real, confirmou o Dr. Kim. Quero continuar monitorando de perto, mas sim, é real. Você tem uma segunda chance. Foi então que a emoção que ambos haviam reprimido por semanas finalmente explodiu. Hyun-woo desabou em lágrimas, não de tristeza, mas de alívio absoluto.
Minju o abraçou, chorando junto, sussurrando, "Eu te amo", repetidamente em seu ouvido. Mas foi no caminho de volta do hospital que o verdadeiro clímax emocional aconteceu. Eles estavam no carro, em silêncio, ainda processando a notícia, quando Hyun-woo parou o veículo no acostamento. "Minju", disse ele, virando-se para ela, "preciso te fazer uma pergunta, e preciso que seja completamente honesta comigo." Ela assentiu, limpando as lágrimas do rosto. "Se eu não tivesse recebido essa notícia hoje, se o médico tivesse confirmado que eu só teria algumas semanas, você ainda ficaria comigo?" A pergunta a pegou desprevenida. "Claro que sim. Por que pergunta isso?" Hyun-woo a estudou intensamente. "Porque preciso saber se você me ama pelo homem que sou, ou se me ama porque sou um projeto de caridade, alguém que precisa ser salvo." Minju sentiu como se tivesse levado um tapa. "Como pode pensar isso?" "Porque", disse ele, a voz quebrando, "passei a vida toda sendo abandonado por pessoas que deveriam me amar. Meus pais me deixaram quando precisaram fazer uma escolha difícil. Preciso saber que você não está comigo por pena." Minju o olhou com uma fúria que ele nunca havia visto antes. "Park Hyun-woo, se você acha que passei 100 dias fingindo te amar, que rasguei um cheque de 1 bilhão de wons por pena, que escolhi ficar ao seu lado quando pensei que você ia morrer por caridade, então você não me conhece nada." Ela abriu a porta do carro. "E talvez eu não conheça você também." "Minju, espere!" ele gritou, saindo do carro atrás dela. "Não vá embora, por favor." Ela se virou, o rosto vermelho de raiva e dor. "Você quer saber por que eu te amo? Não é porque você é rico, não é porque você está doente, não é por pena ou caridade. Eu te amo porque quando você olha para mim, me vê de verdade. Porque você lembra dos meus poemas favoritos, porque você alimenta gatos de rua escondido, porque você chora quando vê crianças órfãs, porque mesmo achando que ia morrer, você se preocupou mais com minha dor do que com a sua." Hyun-woo parou diante dela, percebendo a magnitude de sua insegurança e como quase havia destruído a única coisa boa que restava em sua vida. "Eu sinto muito", sussurrou. "Eu tenho tanto medo de ser abandonado novamente que quase sabotei a melhor coisa que já me aconteceu." Minju o olhou por um longo momento e então disse, "Se você me amar de verdade, nunca mais questione se eu te amo de volta. E se eu te amar de verdade, nunca mais vou te dar motivos para duvidar." Eles se abraçaram ali mesmo no meio da rua, chorando e rindo ao mesmo tempo, enquanto o sol se punha sobre Seul. Passaram-se alguns minutos até que percebessem que estavam causando um pequeno engarrafamento. Voltaram para o carro, rindo da situação absurda, e foi então que Hyun-woo fez algo completamente inesperado. Ele se ajoelhou no asfalto, bem ali no meio do trânsito. Se essa reviravolta te pegou de surpresa, se inscreva agora e ative o sininho, porque o desfecho desta história vai ser ainda mais inacreditável. "Minju", disse Hyun-woo ainda ajoelhado enquanto os carros buzinavam ao redor deles. "Sei que não tenho um anel, sei que não planejei isso, sei que começamos dessa forma mais estranha possível, mas..." Ele parou, engolindo em seco. "Quer se casar comigo? Não por 100 dias, não por contrato, mas para sempre?" Minju ficou boquiaberta. "Hyun-woo, levante daí, as pessoas estão olhando." "Não me importo quem está olhando, só me importo com sua resposta." Minju olhou para o homem ajoelhado diante dela, o homem que havia comprado 100 dias de seu tempo e acabou conquistando uma vida inteira de seu amor. "Sim", disse ela, puxando-o para cima. "Sim, mas só se você prometer que nunca mais vai tentar me proteger de você mesmo." Eles se beijaram enquanto os motoristas ao redor aplaudiam e buzinavam, transformando aquele pedacinho de asfalto coreano no lugar mais romântico do mundo. 3 meses depois, eles estavam casados em uma cerimônia pequena, íntima, no mesmo hotel onde haviam tido seu primeiro jantar oficial como namorados falsos. Tae-jin foi o padrinho, ainda em choque por ver seu chefe sorrindo genuinamente em fotografias. As crianças do orfanato foram convidadas especiais e Minju insistiu que a cerimônia fosse realizada no memorial onde estavam enterrados seus pais para que eles pudessem estar presentes de alguma forma.
Hyun-woo surpreendeu a todos anunciando que estava se afastando da presidência executiva da Tech Nova Corp para se dedicar a trabalhos filantrópicos, especificamente ajudando jovens órfãos a conseguirem educação superior. Passei 35 anos construindo um império financeiro, disse ele em seu discurso, mas foi só nos últimos 100 dias que aprendi a construir uma vida. Min-ju, por sua vez, usou parte do dinheiro que Hyun-woo insistiu que ela aceitasse para abrir uma pequena editora focada em publicar trabalhos de escritores desconhecidos. Mas foi 6 meses após o casamento que o verdadeiro plot twist final se revelou. Min-ju estava se sentindo estranha há algumas semanas. Náuseas matinais, cansaço excessivo, alterações de humor. Inicialmente, ambos temeram que fosse um sinal de que o câncer de Hyun-woo havia retornado e que, de alguma forma, ela estava sendo afetada pelo estresse. Mas quando ela finalmente foi ao médico, descobriu algo completamente inesperado. "Parabéns, Sra. Park", disse a Dra. Lee com um sorriso radiante. "Você está grávida de 8 semanas. Min-ju ficou em silêncio absoluto por quase 1 minuto inteiro. "Grávida?", repetiu, como se a palavra fosse em um idioma estrangeiro. "Como? Quer dizer, eu sei como, mas tão rápido?" A médica riu. "Às vezes a natureza tem seus próprios planos." Quando Min-ju chegou em casa com o resultado do exame, encontrou Hyun-woo cozinhando jantar. Uma habilidade que havia desenvolvido desde que se casaram, insistindo que queria fazer coisas normais que nunca havia feito antes. "Como foi a consulta?", perguntou ele, sem se virar do fogão. "Interessante", respondeu ela, tentando controlar a voz. "Muito interessante. Definiu o que está causando os sintomas?" "Definiu." Ela colocou o resultado do exame na mesa da cozinha e ficou observando-o cozinhar, tentando decidir como dar a notícia. "Hyun-woo", disse finalmente, "lembra quando você disse que queria uma segunda chance na vida?" Ele se virou intrigado pelo tom dela. "Lembro, por quê?" "Porque, aparentemente, você vai ter uma terceira também." Ela apontou para o papel na mesa. Hyun-woo secou as mãos no avental e pegou o exame. Levou alguns segundos para processar o que estava lendo, e quando finalmente entendeu, deixou cair o papel no chão. Nós vamos ter um bebê", completou Min-ju, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. "Em 7 meses vamos ser 3. A reação de Hyun-woo foi inesperada. Em vez da alegria explosiva que Min-ju esperava, ele ficou pálido e teve que se segurar na bancada. "Hyun-woo, está bem?", perguntou ela, preocupada. Eu nunca pensei..." ele balbuciou. "Eu cresci sem família, nunca imaginei que poderia criar uma. E se eu não souber como ser pai? E se eu estragar tudo como meus pais estragaram comigo?" Min-ju se aproximou dele, pegando seu rosto entre as mãos. "Você vai ser um pai maravilhoso. Sabe como eu sei?" "Como?" "Porque você está preocupado em ser um bom pai. Homens ruins não se preocupam com isso." Ela colocou a mão dele sobre sua barriga ainda lisa. "E além do mais, você não vai criar essa criança sozinho. Somos uma equipe agora, lembra?" Eles passaram a noite conversando sobre o futuro, fazendo planos, sonhando com como seria ensinar uma criança a andar, falar, ler. Hyun-woo confessou que sempre havia secretamente desejado uma família, mas nunca acreditou que merecesse uma. Min-ju disse que sempre soube que ele seria um pai incrível, desde o dia em que o viu interagindo com as crianças do orfanato. Mas 3 dias depois, quando estavam no consultório do doutor Kim para o check-up mensal de Hyun-woo, receberam uma notícia que mudaria tudo mais uma vez. "Hyun-woo", disse o médico, olhando os novos exames, "há algo que preciso te contar. Algo sobre sua remissão que descobrimos apenas agora." O casal se entreolhou, preparando-se para o pior. "A remissão espontânea que você teve não foi espontânea", continuou o Dr. Kim. "Nos últimos meses, estivemos consultando especialistas internacionais, tentando entender o que aconteceu. E descobrimos algo extraordinário." Ele colocou 2 radiografias lado a lado. Seu corpo começou a produzir uma proteína rara, quase impossível, que literalmente atacou
e destruiu as células cancerígenas. Isso é bom, certo? Perguntou Minju, segurando a mão de Hyun-woo. Muito bom, confirmou o médico. Mas aqui está a parte interessante. Essa proteína só é produzida pelo corpo em situações de extremo bem-estar emocional. Literalmente, Hyun-woo, o amor te curou. Não metaforicamente, mas biologicamente. Minju começou a chorar. Você está dizendo que... Estou dizendo que vocês dois salvaram a vida dele. O amor de vocês, o estado emocional positivo que ele alcançou, tudo isso contribuiu para a cura. Hyun-woo ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Depois olhou para Minju e disse: Então foi tudo real. Desde o primeiro dia, quando você esbarrou em mim na chuva, foi o destino. Oh, disse Minju sorrindo através das lágrimas. Foi o amor fazendo o que o amor faz melhor, impossíveis possíveis. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Uma semana depois, enquanto organizavam as coisas para transformar o escritório de casa em quarto do bebê, Minju encontrou uma pasta que havia caído atrás da mesa. Quando a abriu, descobriu algo que a deixou sem fôlego. Eram documentos de adoção. Hyun-woo havia iniciado o processo de adotar 3 crianças do orfanato onde cresceu, semanas antes de descobrirem sobre a gravidez. Hyun-woo! Ela gritou, correndo para a sala com os papéis. O que é isso? Ele olhou para os documentos e suspirou. Era para ser uma surpresa. Pensei que... Bem, já que vamos ter um bebê, talvez pudéssemos dar uma família para crianças que, como eu, estão esperando uma. Minju o beijou com tanta força que quase o derrubou. Então vamos ter 4 filhos? Se você concordar, sim. E foi assim que, um ano após um contrato bizarro de 100 dias de namoro falso, Park Hyun-woo e Lee Min-ju se encontraram em uma casa cheia de risadas de crianças, com um bebê recém-nascido nos braços e 3 crianças adotadas correndo pelo jardim. Hyun-woo estava completamente curado. Min-ju havia se tornado uma autora publicada, e ambos haviam descoberto que, às vezes, o amor mais verdadeiro nasce dos começos mais improváveis. Mas então, numa manhã de domingo, enquanto tomavam café da manhã em família, o telefone tocou. Era Tae-jin com a voz nervosa. Hyun-woo, você precisa ver as notícias. Há algo sobre vocês dois. E sobre o contrato. Alguém vazou a história. A história de Hyun-woo e Min-ju nos ensina que o amor verdadeiro raramente chega da forma que esperamos. Às vezes, ele vem disfarçado de acordos comerciais, de desespero, de últimas tentativas de sentir-se humano antes de partir. Mas quando é real, quando é genuíno, ele tem o poder não apenas de transformar corações, mas de literalmente curar corpos, salvar vidas, criar famílias onde antes havia apenas solidão. Hyun-woo aprendeu que ser vulnerável não é uma fraqueza, mas a única forma de construir conexões verdadeiras. Durante 35 anos, ele se protegeu do abandono, evitando se apegar a qualquer pessoa. Mas foi só quando se permitiu amar e ser amado que descobriu que valia a pena correr o risco de ser magoado pelo privilégio de ser feliz. Min-ju descobriu que sua dignidade e força não vinham de sua capacidade de sobreviver sozinha, mas de sua coragem para amar completamente, mesmo quando esse amor parecia condenado ao sofrimento. Ela provou que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém imperfeito que você ama perfeitamente. Juntos, eles demonstraram que as melhores histórias de amor não são aquelas onde tudo é fácil desde o começo, mas aquelas onde 2 pessoas quebradas encontram uma forma de se tornarem inteiras uma na outra. O contrato de 100 dias que começou como uma transação comercial se transformou na fundação de uma família, provando que o destino, às vezes, usa os métodos mais estranhos para unir as almas que pertencem uma à outra. Hoje, 5 anos depois, quando perguntam a Hyun-woo qual foi o melhor investimento de sua vida, ele sempre responde: 1 bilhão de wons por 100 dias com a mulher que me ensinou que estar vivo e viver realmente são 2 coisas completamente diferentes. E quando perguntam a Min-ju se ela se arrepende de ter rasgado o cheque, ela sorri e diz: Impossible.
Como eu poderia me arrepender de trocar dinheiro pelo maior tesouro do mundo? A moral da história é simples, mas profunda. O amor verdadeiro não pode ser comprado, mas às vezes precisa ser descoberto nos lugares mais improváveis. E quando você encontra alguém disposto a ficar ao seu lado, não apenas nos bons momentos, mas especialmente quando tudo parece perdido, você descobriu algo mais valioso que todos os bilhões do mundo. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se você acredita no poder transformador do amor verdadeiro, deixe um like para mostrar que histórias como essa merecem ser contadas. Nos comentários eu quero saber, você aceitaria um contrato como o de Minju? Ou faria como Hyun-woo e compraria 100 dias de amor se soubesse que eram seus últimos? Compartilhe sua perspectiva, porque adoro ler suas reflexões sobre essas histórias profundas. E se você chegou até aqui, assistindo a mais de 40 minutos desta jornada emocional, você é exatamente o tipo de pessoa que nosso canal ama ter por perto. Se inscreva e ative o sininho, porque toda semana trazemos histórias coreanas que vão fazer você rir, chorar e acreditar novamente no amor verdadeiro. Olha na tela alguns vídeos relacionados que tenho certeza que você vai adorar. Tem histórias de vingança, dramas familiares e romances que vão te manter acordado até tarde querendo saber o final. Obrigado por ter ficado comigo até o final desta história incrível. Até a próxima. E lembrem-se, às vezes os melhores amores da nossa vida chegam disfarçados dos acordos mais estranhos.